Eu sou Gabriel Belo e esse é o Primeira Análise. O Chelsea veio a campo com o Kepa no gol hoje, dando uma oportunidade aí ao goleiro espanhol. O Rudiger, Thiago Silva e Azpilicueta. No meio campo, nas alas, no caso, Reece James e o Chilwell. No meio campo, o Kanté e o Jorginho. Na frente, Timo Werner, Mason Mount e Hakim Ziyech. Então, algumas pequenas mudanças na comparação com os últimos jogos, mas uma equipe muito competitiva, com as principais peças que o Chelsea tem à disposição de modo geral, com algumas trocas mais simples ali, no campo de ataque principalmente. Então, pegando aí esse paralelo, esse panorama, na verdade, claro que é um jogo muito difícil, um jogo dos desafios mais complicados que o Chelsea teve recentemente, e mais uma vez, na verdade, uma partida muito difícil aí para o comando do Thomas Tuchel. A exemplo do que já aconteceu em outras oportunidades, o Chelsea conseguiu encarar esse desafio de uma forma muito madura e não sofreu. Se sofreu, sofreu muito pouco. O Kepa não chegou a ter uma defesa difícil no jogo. Aquela intervenção que a gente diga teve ali uma grande intervenção individual do goleiro. Não, o Chelsea funcionando mais uma vez como sistema. Isso porque o Chelsea é uma equipe que aprendeu a se comportar defensivamente de uma forma muito madura. É uma equipe que, pegar o exemplo dessa partida, fez o gol e não fez aquela retranca de colocar todo mundo atrás e chamando o City, que dentro desse cenário teria muitas oportunidades para fazer o gol. Não foi assim. O Chelsea, de modo geral, após estar em vantagem, é uma equipe que fica mais precavida, que marca mais. Porém, é uma equipe que é muito bem distribuída pelos setores para fazer essa marcação de forma muito equilibrada, alternando fases ali com uma proteção da área de forma mais propriamente dita, com também uma pressão na saída de bola quando possível para deixar o City mais desconfortável. E também tendo a posse em vários momentos, conseguindo segurar a bola mesmo com a vantagem. Bem, nesse jogo, primeiro tempo, o Chelsea fez esse jogo um pouco mais psicológico, conseguiu ter a bola, porém não teve a maior parte do tempo. O City teve mais posse, porém não conseguiu ter boas chances e a impressão era que o Chelsea estava realmente esperando para encaixar uma transição. O que aconteceu até no primeiro tempo, teve um gol impedido do Ziyech já na primeira etapa, com o passe do Werner. A situação viria a se repetir no segundo tempo aí de forma legal com o gol do Ziyech. Mas no primeiro tempo mesmo, o Chelsea, mesmo não tendo grandes chances, teve as melhores chances e conseguiu tratar o jogo de uma forma muito madura diante do adversário muito perigoso. Já adiantei um pouco do gol. Esse gol é um exemplo, talvez o melhor exemplo nos últimos jogos, desse ataque funcional que o Thomas Tuchel está tentando fazer. O que é o ataque funcional? O ataque em que os jogadores não guardam posição. Dá para perceber cada vez mais que os centroavantes estão sumindo da escalação. Ele chegou a usar bastante o Giroud em algumas partidas no começo do trabalho, mas agora ele vai entrando bem menos, além do Tammy Abraham, que é outro tema. Ele faz bastante tempo sem jogar, ele não aparece no banco. Mas parte também dessa ideia do Thomas Tuchel de que o ataque dele é de jogadores participativos e que consigam mudar de função o tempo todo. O gol foi isso. O gol é o Mount vindo buscar a bola muito longe da sua posição de origem, faz o toque para o Timo Werner, que fazendo esse desmarque contra ali, os laterais, zagueiros de modo geral, ele é impecável, ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é muito intenso fisicamente, ele geralmente consegue levar vantagem, então ele consegue fazer esse desmarque, chega bem na linha de fundo e cruza para o Ziyech, que está bem posicionado para fazer o gol. Então, esse é um gol que é o resumo ofensivo do que o Tuchel tem buscado nas últimas semanas. É um ataque em que os jogadores estão sempre se alternando, a gente não consegue dizer quem que é centroavante, quem que joga pela direita, quem que joga pela esquerda. Isso é algo que vai de acordo com a situação e esse é um gol que mostra muito bem isso. De modo geral, como já comentei, o Chelsea conseguiu controlar o jogo. Isso se manteve depois do gol. O City teve mais posse, claro, mas o Chelsea conseguiu controlar sem a posse. O City não teve grandes chances. E aí tem algumas figuras centrais. Eu acho que a defesa, de modo geral, fez um jogo muito interessante.
Mas no meio campo, pegar a dupla Kanté e Jorginho, fizeram mais um jogo muito bom juntos. O Jorginho está numa crescente impressionante, ele é um meio campo controlador e tem feito esse controle, tem exercido isso contra os adversários de uma forma impecável nas últimas semanas. Ele é um dos melhores jogadores desse time hoje, top 5, vem numa fantástica fase com o Thomas Tuchel. Também foi um jogo de muita presença dos alas, um jogo muito bom dos alas. O Chilwell tem crescido nas últimas semanas, algo que me preocupava nele como ala, que ele tivesse um bom desempenho. Ele sempre via ele como um jogador mais interessante em linha de 4, assim como o próprio Reece James, mas no caso do Chilwell ele está soltando mais ofensivamente também, e isso está sendo interessante. No ataque, teve essa participação fundamental dos 3 jogadores no gol, o que por si só é um fator que já vale muito, porém, mais uma vez destaque para o Mount, que teve uma participação muito ativa nas fases da partida, tanto definindo jogadas, como também marcando muito bem e buscando a bola no meio campo. É um jogador fundamental que tem sido o melhor do Chelsea nessa temporada, tanto na época do Lampard quanto agora com o Thomas Tuchel. O Chelsea está na final da FA Cup, é um processo incrível esse que tem acontecido com o Thomas Tuchel, uma equipe que foi de uma temporada meio morta, sem muitas expectativas, para uma equipe que disputa títulos e se colocou nessa condição, principalmente nas Copas. Claro que na Liga não teve tempo para recuperar aí o tempo perdido, mas nas Copas o Chelsea está tendo um desempenho fantástico e chega em uma final, um título que aparece nesse momento como a melhor possibilidade de todas. Claro que na Champions a gente sonha, mas são adversários muito complicados. E na FA Cup agora estamos numa situação de final em que vamos enfrentar ou o Southampton ou o Leicester, duas equipes que são muito bem treinadas, que têm bom material humano também, então vai ser um jogo muito difícil, independente da situação. Ainda mais que é um Chelsea que muitas vezes até joga melhor contra equipes mais fortes, como foi o caso de hoje, controlando o jogo e aproveitando as oportunidades, mas mesmo assim, claro que nessa FA Cup a gente tem aí, nesse momento, a grande chance de levantar uma taça. E levantar a taça é sempre muito importante para dar essa autoestima para o pessoal do clube, para o treinador, para elevar o nível do trabalho. E é necessário, é fundamental que a gente saia dessa temporada levantando um caneco até para dar todo esse reconhecimento por trabalho fantástico do Thomas Tuchel, que mudou o Chelsea e é um cara importantíssimo para tudo isso que está acontecendo. É o cara mais importante para tudo isso que está acontecendo. Então é isso. O Chelsea fez um jogo muito bom, um jogo controlador diante de um adversário muito complicado. Daquele adversário que é possivelmente o mais complicado hoje em solo inglês. E passamos por eles e vamos para a final. É isso. Um abraço e até a próxima.